Na planilha, que vai ser o último quesito dessa nossa apresentação, existe passo a passo de como vai ser, diria assim, colocado no papel esse RASOP. As principais vantagens do RASOP, certo? São essas que foram ditas aí, aonde a intenção final é você realmente estar seguro que conhece os desvios que podem acontecer no processo, diria assim, que você está como responsável, que você tem sob a sua responsabilidade. Bem, senhores, e gostaria de discorrer sobre a questão da palavra guia. Muito importante na elaboração do RASOP, como foi dito na definição inicial, a palavra guia, que vai estimular os participantes da elaboração desse estudo, entender quais são os desvios considerados. Então, aqui é apresentado as palavras guias como não e nenhum. Desvios considerados em cima de uma palavra não e nenhum. Questão do fluxo. Vapor. Tem vapor ou não tem vapor? Então, nenhum vapor ou não tem vapor é o desvio considerado. E a palavra guia que desperta a pergunta de quem faça análise é não e nenhum. Você pode também ter a palavra guia menos. No caso, menos temperatura. Também você pode ter a palavra mais temperatura, ou menos temperatura. Você pode ter também a palavra guia parte de. Você pode ter a palavra guia reverso. Então, no encadeamento desse conceito, palavra guia, nós vamos ter o parâmetro que está em análise, a palavra guia que avalia esse parâmetro e o desvio. Então, a composição é a seguinte: parâmetro, a palavra guia pode ser nenhum, menos, mais, reverso e também. Então, a palavra guia nenhum tem a ver com o desvio nenhum fluxo. A palavra guia menos, o desvio menos fluxo. A palavra reverso, fluxo reverso. A palavra também contaminação, também tem contaminação. O parâmetro de pressão pode ser menos, pode ser mais.
Então, quando o desvio for para menos, a pressão está baixa. Quando o desvio for para mais, a pressão está alta. A temperatura pode ser para menos, pode ser para mais, em termos de palavra guia, palavra de questionamento. O desvio, temperatura baixa, temperatura alta. Parâmetro nível. A palavra guia pode ser para menos, pode ser para mais. Nível baixo ou nível alto. E assim por diante, a palavra guia vai estimular a se avaliar o comportamento de um parâmetro, que pode ser fluxo, pressão, temperatura, nível, viscosidade e etc. E os desvios pode ser mais pressão, mais temperatura, menos temperatura. Claro, existe um parâmetro a ser aceito. Em instrumentação nós chamamos um set point, é um ponto de ajuste. Então aquele processo tem que trabalhar com aquela temperatura. Para mais é um desvio. Isso vai causar um dano ao processo. Para menos também é um desvio. Pode causar também um dano ao processo. Então, os profissionais que lidam com o RASOP têm em mente esses questionamentos que partem da palavra guia, questionando tipo a palavra menos, a palavra mais, em cima de uma temperatura, em cima de uma pressão, e olhando os desvios que podem causar no processo. Então fica essa ideia da palavra guia. Concluindo, em cima de um trabalho real, realizado, tá certo? E que deve estar funcionando. Claro que isso foi realizado no ano de 2004, que passou por várias reformas, por várias melhorias, aonde esse RASOP foi tantas vezes revisado, mas é um referencial que eu deixo para os senhores, que pode ser, como eu mesmo disse, aplicado como uma referência para que cada um processo crie o seu, claro, inspirado em um modelo, tá certo? Que tenha a grade básica. Então essa planilha que eu estou aqui avaliando é uma planilha feita em uma empresa também ligada à área de petróleo e gás, aonde o RASOP desse processo são planilhas, são folhas, né, que tem no máximo umas 100, 200 folhas, aonde sintetiza o que nós chamamos de RASOP. Então, quando eu leio, quando eu olho para o RASOP, tem lá o título, Estudo de Perigos e Operabilidade RASOP.
na diagramação da planilha, na apresentação da planilha, nós temos o nome da empresa com o nome do processo e temos o nó que se está estudando, como foi colocado na reunião, como se foi colocado na apresentação. Ainda na diagramação desse documento, ele é datado e é codificado por ser um documento de gestão. Existe também nessa apresentação a relação de nomes dos participantes, todos que participaram da elaboração desse relatório, as referências do fluxograma que eles estudaram e obedecendo, ou seja, observando uma sequência lógica, aonde, como no caso, nós temos aqui um sistema que eles chamaram de nó 1, tem os parâmetros, tipo uma válvula, que tem lá seus parâmetros de operabilidade, e a partir dessa informação, que deve constar lá no fluxograma, nós vamos avaliar, estudar massivamente, com espírito de cooperação. Isso não é uma disputa. O nosso objetivo é o único: dar a melhor recomendação para que seja tratado esse desvio, para que não vá acontecer um sinistro, que pode causar danos, como eu disse no início, à integridade física do operador, a máquina, porque eu tenho dito sempre, ou você acidenta a máquina, ou a máquina te acidenta. Depois veio o processo, que lida a qualidade, são parâmetros que aquele processo precisa para operar dentro da normalidade. Se existe um parâmetro de pressão para mais ou para menos, aconteceu um desvio. Esse desvio pode causar danos, como eu disse, ao operador, à máquina, ao processo, e situações que o próprio meio ambiente é quem sofre mais, como nós temos conhecimentos de vários vazamentos em plataformas, em refinarias, empresas dos gêneros que trabalham com energias contidas, como óleo, gás, vapor, gasolina, substâncias tóxicas, a própria água, o próprio ar comprimido. É o que eu chamo de energéticos. Esses energéticos precisam estar contidos. E nós temos a obrigação de conhecer seus pontos de fragilidade. Que é para se ter o conhecimento dos perigos e a operabilidade do sistema. Então, essa planilha ela apresenta
em cima do nó que está em estudo. O desvio, como a primeira coluna, as possíveis causas desse desvio, os possíveis efeitos que vai causar, como eu disse, a integridade física, à máquina, ao processo, ao meio ambiente. É preciso que quem esteja elaborando o RASOP tenha isso na cabeça. Esses efeitos, eles podem ser, e essas causas e esses desvios podem ser categorizados como uma frequência. Isso acontece com frequência, para mais ou para menos, dá um grau de frequência. Uma categoria de severidade e um grau de risco. Finalizando o RASOP, que é o mais esperado, são as recomendações dadas para que esse desvio não venha se concretizar e acidentar o processo. E como disse, o processo envolve muita gente. Que pode ser você que está me assistindo, que pode ser a máquina, que pode ser o processo que você tem parâmetros de qualidade a serem cumpridas para que se tenha um produto que o cliente busca no mercado. E por fim, o meio ambiente. Essa é a minha apresentação. Muito obrigado. Espero ter contribuído com alguma coisa.